Pode se assentar, que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos vocês. Que bom podermos estar juntos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre a sua vida, sobre o seu coração. E que Deus possa falar com a gente mais uma vez de uma forma muito especial. Quem estava aqui no culto da manhã, faz assim com a sua mão, ok? Uma boa quantidade de gente. Que bom que você retornou também para a celebração da noite. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: todo culto é um culto que você não pode perder. Você pode repetir isso comigo? Diga: todo culto é um culto que eu não posso perder. Guarde isso com você. Todo culto é um culto que você não pode perder. Tem culto que você vai que em 10, 15, 20 anos você não vai se lembrar nada dele. Mas não é porque você não vai se lembrar que você tem que faltar. Tem uma história muito curiosa de um jovem que chegou para o pastor e disse assim: pastor, já há mais de 20 anos eu venho todo domingo aqui ouvir o senhor pregar. E para te ser muito sincero, eu não me lembro nem de 3% das mensagens que o senhor pregou ao longo desses mais de 20 anos. Então eu não estou encontrando mais muito sentido para a minha vida em continuar vindo à igreja. Eu vou parar de vir à igreja. O pastor olhou para ele e falou assim: ó, eu já sou casado com a minha esposa há mais de 30 anos. E para te ser muito sincero, eu também não me lembro nem de 3% das refeições que ela preparou para mim ao longo desses mais de 30 anos. Mas se eu cheguei vivo e saudável aqui, é porque, embora eu não me lembre, aquela refeição não poderia ter faltado. Então tem culto que você vai que em 10, 15, 20, 30 anos você não vai se lembrar o que foi pregado, o que foi cantado, nada disso. Mas não tem a ver com se lembrar, tem a ver com fortalecer, tem a ver com sustentar. Porque assim a gente vai sendo aperfeiçoado de glória em glória, até chegarmos à bênção do ambiente da perfeição. Então que você possa continuar com o seu coração conectado a isso. Cada culto é um culto que você não pode perder. Porque cada uma dessas noites, Deus tem sempre algo muito especial para derramar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Obrigado, pastor Jack, pastora Rosana, pela bênção de estar com vocês, poder conhecer também o pastor Tiago, todo o time pastoral, estar com o pastor Rumining. Eu errei o nome, não é Rosana não? Osana, é por causa do R, do H do inglês. Que bom estar com vocês aqui e poder celebrarmos juntos e poder também servir ao seu coração esta noite com uma palavra. Você que está pela transmissão, que bom poder falar a você, que Deus alcance a sua vida, a sua casa, com essa palavra de uma forma muito especial, que Deus possa falar com você também aí onde você estiver. Está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Assentado mesmo como você está, abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Eu gostaria de ler com você Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 25, e depois nós vamos a Gênesis capítulo 32, Gênesis 25 e depois Gênesis 32. Enquanto você encontra aí, deixa eu te dar aqui um bom aviso. Quantos aqui amam entender e estudar a palavra de Deus? Digam graças a Deus. Escute isso. Final do culto você tem 3 livros que vão te abençoar muito. Eu tenho 3 obras que vão te servir muito para o seu tempo de leitura e estudo, principalmente você que ama entender e conhecer mais a Bíblia. A primeira dessas obras é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Talvez você diz: Mateus, eu tenho dificuldades às vezes de ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, não sei o que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Você está lendo, por exemplo, sobre Davi. Você vê que na letra D, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões polêmicas da Bíblia. Primeira família, lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim mata Abel, vai morar numa cidade chamada Nod, e ali ele se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar numa outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então são detalhes das histórias da Bíblia que às vezes você está lendo o texto
E sente falta de uma obra que te traga mais detalhes sobre quem foi aquela pessoa, a época em que ele viveu, contexto geral daquela época, lições da vida daquele personagem bíblico que você pode usar em uma aula, em uma mensagem, em um grupo de estudos, em um texto para você compartilhar nas suas redes sociais. Enfim, é uma obra que vai te servir muito. Eu tive a alegria de ter a revisão desse livro por um pastor que é muito querido na nossa nação, pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dele foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que foi uma das grandes referências que o Brasil teve na área do ensino. Dentre as coisas que o Dr. Shedd escreveu no prefácio, escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Essa é uma ferramenta que vai te abençoar demais. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. Jesus contou aproximadamente 42 parábolas. Isso representa 1/3 de tudo aquilo que Jesus ensinou. Só que a grande maioria das parábolas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. Eu por muito tempo pensei e preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam ali a igreja, até que eu me deparei com a seguinte questão: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual era a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente? Então são mais de 300 páginas, te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo, e também exegético, analisando a interpretação do grego bíblico contido originalmente no texto de cada uma daquelas parábolas. Então, essa obra aqui vai te servir demais para o seu tempo de leitura também. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia, que é um livro que é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Ele está dentro de uma dinâmica de perguntas e respostas. São dezenas de assuntos envolvendo o texto geral da Bíblia. Muitas questões, por exemplo, envolvendo escatologia bíblica. Muitas pessoas possuem muitas perguntas sobre grande tribulação, tribunal de Cristo, anticristo, juízo final. Como que a gente entende tudo isso de uma forma fácil, bíblica e prática para ser assimilada? A vida após a morte, os mortos possuem memória ou não? Nós vamos ou não reconhecer as pessoas no céu? Questões do Antigo Testamento. O dilúvio, ele foi local ou foi universal? Porque a Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra. Pensa uma coisa comigo: Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo? O livro dos Reis fala que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das Crônicas fala que o mesmo rei começou a reinar com uma idade diferente. Como que a gente entende isso? Chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual sinal teremos sobre a sua morte e ressurreição? Ele disse: eu vou dar um único sinal para vocês, o sinal de Jonas. Porque do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pense uma coisa comigo: se Jesus foi crucificado numa sexta tarde, ele ficou morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas do domingo de manhã. Você não tem ali 3 dias e 3 noites, você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço no segundo dia. Como que a gente entende 3 dias e 3 noites que Jesus falou? Jesus foi crucificado em uma sexta ou teria sido crucificado em uma quarta-feira? Como que a gente compreende isso? Então são centenas de questões que todos aqueles que amam entender e estudar a Bíblia sempre vão passar hora ou outra por um texto e vão se perguntar: como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? Então essa obra aqui também vai te abençoar demais. Os livros você pode adquirir só um,
2 ou os 3. Nos 3 você tem aproximadamente 1000 páginas, são mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. É uma obra que vai abençoar muito a sua vida. O valor deles, um é 50, 2 são 80 e os 3 são 120. Você vai ter nas 2 saídas a possibilidade de adquiri-los. Você pode adquirir esse valor, parcelar sem juros no cartão de crédito ou ainda por débito ou Pix. Na saída, passe lá, certamente vai te abençoar muito, servir você e também a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Vamos lá, Gênesis capítulo 25, eu gostaria de ler com você alguns versículos do capítulo 25, a partir do versículo 21, e depois nós vamos ao capítulo 32. Primeiro Gênesis 25 e depois Gênesis 32. Gênesis 25, verso 21 está escrito assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: por que é que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, o maior servirá ao menor. Assim que se cumpriram os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Agora capítulo 32, verso 22. Capítulo 32, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o romper do dia, até que a alva subiu. E vendo esse que não poderia prevalecer contra Jacó, tocou-lhe a juntura da coxa de Jacó, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó, porém, disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Jacó lhe perguntou: diga-me, qual o teu nome? E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Chamou Jacó aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. E se você leu comigo, diga amém. Sua atenção está conectada aqui? Ok? Olhe para cá. A Bíblia, ela nos traz muito detalhe sobre o contexto da vida de Jacó. Jacó, ele faz parte de uma família que Deus estabeleceu para ser o embrião da nação pela qual Deus ia se revelar aos povos na antiguidade. Deus fez um dia uma aliança com um homem chamado Abrão. Deus renovou essa aliança com seu filho Isaque. Deus renovou essa aliança com o neto de Abrão, filho de Isaque, Jacó. E em Jacó Deus tem 12 descendentes que vão formar as 12 tribos de Israel. E através de Israel, Deus vai se revelar como o seu povo, o povo de Israel, no contexto da antiguidade. Só que há uma coisa aqui muito curiosa, porque a Bíblia diz que Isaque estava orando por sua esposa Rebeca, e ela era estéril, e ele já tinha aproximadamente 60 anos de idade e ainda não tinha descendentes. E ele orou ao Senhor e Deus ouviu a oração dele, e Deus abriu a madre de Rebeca. Rebeca estava grávida e ela percebeu que havia uma agitação muito grande no seu ventre. E ela foi orar e dizer: Senhor, por que está acontecendo comigo? E a Bíblia diz que Deus falou com ela: você está grávida de gêmeos. Tem 2 meninos no seu ventre. Eles futuramente serão 2 povos. Eles vão consolidar-se em 2 nações. Só que Deus antecipou para Rebeca algo que dizia respeito apenas ao futuro desses 2 meninos. Deus disse: o maior irá servir ao menor. A minha aliança vai continuar na descendência de Abraão por meio do seu segundo filho. E o seu primeiro filho, contradizendo aquilo que era a cultura da primogenitura da época, será substituído
subserviente do seu segundo filho. O maior irá servir ao menor. Rebeca guardou essa palavra em seu coração. As crianças nasceram e passaram por todas as fases da vida. Infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, desenvolveram dois perfis totalmente diferentes. Jacó era mais o filho de casa, da companhia da sua mãe, o filho que habitava em tendas. Esaú era mais o filho caçador, aventureiro, desbravador, era o filho da caça. E ao ponto que eles vão crescendo e vivenciando as fases da vida, a Bíblia diz que em um daqueles dias, Esaú está voltando da caça, mentalize isso, talvez Esaú já com os seus 20, 30, quem sabe 35 anos, voltando de um dia inteiro caçando. Mas ele não estava caçando, por exemplo, no sul do Brasil, que de vez em quando faz um pouco de frio. Ele estava caçando na região do Oriente Médio, um clima totalmente árido. Então ele corre para lá, corre para cá, pega um animal aqui, perde outro ali, captura outro lá. Depois de horas exposto ao sol do Oriente Médio nessa rotina, no final do dia ele está totalmente cansado, exausto. E ele está voltando para casa. E quem é que vai se encontrar com ele? Jacó. Jacó, muito esperto, tinha preparado um prato de comida, e aquilo ali estava muito cheiroso, a aparência estava muito boa, o sabor também estava muito bom. E quando Esaú se encontrou com Jacó, ele olhou para o seu irmão e disse: me dá esse prato de comida. Jacó, muito esperto, disse assim: ó, dá, eu não dou não, mas a gente pode negociar. Mas como assim negociar? Você tem algo que eu quero e não tenho, e eu tenho algo que você quer e não tem. Transfira para mim o direito à bênção da primogenitura e eu te dou esse prato de alimentação. Se fosse qualquer um de nós, o que nós íamos dizer? Não vale. Daqui a pouco eu chego em casa, tomo um banho, janto, está tudo bem. Mas Esaú, diante dessa proposta de Jacó, fez uma das declarações mais tolas da sua vida. Ele disse: do que me vale o direito à primogenitura se eu estou perto de morrer? A pergunta é: Esaú estava perto de morrer, sim ou não? Não, ele só estava cansado de um dia inteiro exposto ao sol. Ele só estava desgastado do acúmulo de sobrecargas daquele dia. Deixa eu falar uma coisa para você: cuidado com decisões feitas em momentos que as suas emoções estão vulneráveis. Cuidado com passos dados em momentos que você não tem certeza se é aquilo mesmo que você quer fazer. Esaú está cometendo um erro terrível. Ele está permitindo que o desgaste de um momento fizesse ele negociar o que não era para ser negociado. O que até então iria ser Abraão, Isaque e Esaú, a partir desse momento passa a ser configurado como Abraão, Isaque e Jacó, porque Esaú permitiu que a tensão de um momento fizesse ele negociar o que não era para ser negociado. Tem uma lição aqui que a gente precisa trazer para a vida da gente nessa noite. Na vida você tem dois caminhos. Quantos caminhos? Dois. Guarde isso com você. Ou você sacrifica um momento para não perder o futuro, ou infelizmente você sacrifica o seu futuro por causa de um momento. Deixa eu repetir isso daqui para você. Ou você sacrifica um momento para não perder o seu futuro, ou você sacrifica o seu futuro por causa de um momento. Ou você entende que o que você está passando é apenas um momento, é apenas a pressão de um dia inteiro exposto ao sol, é apenas a pressão de uma consequência de situações que talvez desgastaram as suas emoções, a sua estabilidade talvez pessoal em relação a muito que dizer a respeito do equilíbrio da sua vida. Ou você entende que a configuração que você está passando, ela é apenas momentânea e não permanente, ou você permite que o desgaste desse momento faça você comprometer, sacrificar coisas que valem mais acerca do futuro da sua vida. Você precisa entender que as tentações são momentâneas, que os embates da vida são momentâneos, que as investidas do diabo contra você são momentâneas, mas que o projeto de Deus para a sua vida é eterno, que o plano de Deus para a sua história diz respeito ao seu futuro. E eu estou crendo nesta palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Deus vai te ajudar e você não vai sacrificar o seu futuro por causa de um momento. Você pode celebrar Deus por isso essa noite? Só que Esaú fez o inverso.
Esaú permitiu que o desgaste de um momento fizesse ele comprometer, sacrificar algo que dizia respeito ao seu futuro. Os dias passam, quem sabe semanas, quem sabe até meses. E algum tempo depois, o mesmo sentimento que Esaú teve de sentir que a morte está perto, quem tem agora é quem? Isaac. Isaac já estava avançado em dias e havia perdido a visão. Hoje, pela oftalmologia da época, a gente vê que talvez era uma catarata, um descolamento de retina, um glaucoma. Na medicina da época não havia esse entendimento. E o sentimento que ele tem é: se eu perdi a visão, é porque por certo eu estou perto de morrer. Mais uma conclusão precipitada. Isaac ainda viveria muito tempo. Só que ele chama Esaú, e a Bíblia diz que ele diz o seguinte a ele: vai ao campo e pegue uma caça, prepare uma refeição para o seu pai, traga para o seu pai comer, e após comer eu vou te abençoar com a bênção da primogenitura. O problema é só um: quem é que estava do lado de trás da cortina da cozinha? Rebeca. E Rebeca preferia quem? Jacó. A Bíblia diz que Rebeca chega para Jacó e diz assim: vai ao quintal e pegue 2 cabritos. Eu vou preparar uma refeição do jeito que seu pai gosta. Você vai colocar as vestes dele, que tem o cheiro dele, a textura dele. Na mente do seu pai apenas Isaac sabe desse segredo. Você vai entrar no quarto do seu pai, ele vai comer, e você vai ser abençoado no lugar do seu irmão. Olha a diferença disso daqui. Qual é a palavra de Isaac para Esaú? Vá ao campo e pegue uma caça. Qual é a palavra de Rebeca para Jacó? Vá ao quintal e pegue 2 cabritos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: cuidado com os resultados rápidos, cuidado com aquilo que não lhe custa muito, cuidado com as amizades fáceis, com os atalhos da vida. Aquilo que não lhe custa muito dificilmente valerá por muito tempo. O que na verdade Rebeca está fazendo é um atalho, só que isso daqui está acarretando uma série de problemas que virão tanto sobre Jacó como também sobre ela. Porque depois que Jacó rouba a bênção do seu irmão, engana o seu pai e engana o seu irmão, a Bíblia diz que ele tem que fugir, porque Esaú quer matar Jacó. E a consequência não é apenas para Jacó, que tem que sair de sua casa e ir para um outro local. A consequência também é para Rebeca, porque 21 anos depois, quando Jacó retorna, Rebeca já havia morrido. Aquela atitude de Rebeca fez com que ela nunca mais visse o filho que ela tanto amava. Na verdade, o comportamento de Rebeca está revelando uma coisa aqui: Rebeca não confiava completamente em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que Rebeca no seu coração está dizendo é o seguinte: se eu não fizer alguma coisa para beneficiar Jacó, ainda que eu prejudique Esaú, Deus não será fiel suficientemente para cumprir aquilo que ele disse lá atrás, quando as crianças estavam no meu ventre, e ele disse que o maior iria servir ao menor. O que Rebeca está dizendo é: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que colocar Jacó na frente, eu tenho que prejudicar Esaú, eu tenho que dar uma ajudinha para Deus, porque senão Deus não vai conseguir fazer aquilo que ele disse lá atrás que ele iria fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa colocar a sua mão naquilo que Deus está fazendo com a mão dele. A gente precisa entender uma coisa aqui: há um princípio sobre confiança em Deus aqui. Deus, ou você confia por inteiro, ou você não confia. Deus, ou você confia por inteiro, ou você não confia. Deus, ou a gente coloca toda a nossa confiança nele, ou confiar pela metade é a mesma coisa que não confiar. Deixa eu crer em nome de Jesus essa palavra de Deus sobre a sua vida. Você pode depositar toda a sua confiança nele. Ele está cuidando de você, ele está guiando a sua trajetória, ele tem um caminho pronto e preparado para a história da sua vida. Não vai precisar você quebrar princípios, se precipitar, negociar a sua fé, negociar os seus princípios, negociar os seus valores. Deus vai te ajudar a trilhar o caminho que ele bem preparou para a história da sua vida. Vale a pena confiar em Deus por inteiro. Você pode dar glórias a Deus por isso? Diga comigo: Deus, ou eu confio por inteiro, ou eu não confio. Em primeiro lugar, Rebeca não confiava por inteiro. Rebeca não confiava por inteiro. Segundo lugar, Rebeca brincou com as consequências. Nunca mais ela veria o filho que ela tanto amava. Deixa eu dizer uma coisa para você: não brinque com as consequências.
Você pode encorajar alguém perto de você, dá um sorriso para essa pessoa, olhe nos olhos dele ou dela, diga assim: cuidado, não brinque com as consequências. Sabe qual é a estratégia do diabo? Escute isso daqui. Desde o Éden, o diabo faz as pessoas brincarem com as consequências. Você lembra de Adão? Deus chegou para Adão e Deus disse o seguinte: Adão, de toda árvore do jardim você pode comer, sim ou não? Sim, só que há 2 árvores no meio do jardim e você está proibido de comer de uma delas, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Se você chegasse para Adão e perguntasse para ele: você pode comer dessa árvore aqui? Ele ia falar o quê? Não. Mas o que vai acontecer com você? Ele ia dizer para você: Deus disse que eu vou morrer. Se você perguntasse para Adão: Adão, o que é morrer? Ele não saberia responder para você. Porque não é que não havia morrido ninguém, não havia morrido nada. A estratégia do diabo é a mesma desde o Éden. Ele quer usar o fato de você não saber a dor das consequências para te levar a pensar que talvez não deve ser tão ruim assim a consequência de errar. Deixa eu dizer uma coisa para você: não brinque com as consequências. A obediência é um ambiente. Enquanto você estiver no ambiente de Deus, Deus vai cuidar de você, Deus vai guiar os seus passos, e Deus se responsabiliza por todos os seus caminhos. Você está entendendo isso? Se Deus tivesse matado Adão ali, Deus teria sido injusto? Não. Só que Adão morreria sem saber o que é morte. Adão não morre na hora. Antes de Adão morrer, Deus apresenta a Adão o que é morte. Primeira coisa que morre, diga comigo: um animal. Qual é a primeira coisa que morre? Um animal. Para que Deus tirasse a pele e o couro desse animal para fazer vestes para Adão e Eva. Ele tem um primeiro contato com morte. Morte é fim. Morte é fim. Segundo contato que ele tem com morte: um dos seus filhos, Caim, assassina um outro irmão, Abel. Segundo contato que ele tem com morte: morte é falta, morte é ausência, morte é saudade. É como se Deus tivesse aberto uma porta e dissesse: Adão, seja bem-vindo, deixa eu apresentar para você o que é morte. Primeiro contato com morte, morte é fim. Segundo contato com morte, morte é ausência, morte é falta. E Deus vai apresentando a Adão ciclos diferentes de mortes. Só que o último nível de morte que Adão experimenta, na minha opinião, ele é o mais cruel de todos. Porque se você pega as genealogias, a Bíblia diz que com 105 anos, Adão gerou a Sete. Adão gerou a Sete. 7 com 90 anos gera Enos. Então faz a conta comigo: 105 mais 90, 195. Com 195 nasce Enos, que é o neto de Adão. Se você vai montando as genealogias, com a idade que Adão tem a partir desses 105 e a partir da idade que a geração seguinte leva para gerar um filho, se você pega a 6ª descendência de Adão, foi um homem chamado Enoque. Qual o nome dele? Enoque. E a Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. E Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Quando Deus tomou Enoque com 365 anos de idade, se você montar toda a genealogia, sabe qual é a idade que Adão tinha nesse ano que Enoque foi tomado? 887 anos. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Adão morreu 43 anos depois de Deus ter tomado Enoque para si. A última esfera de morte que Adão conheceu foi a esfera de morte espiritual. Porque agora ele conhece o seu 6º descendente, que era amigo do Deus que ele era amigo, que andava com Deus, que já havia andado com ele, que se comunicava com Deus, que um dia ele se comunicava. Deixa eu buscar a sua atenção para um detalhe aqui. Quem aqui hoje saiu de sua casa e veio para o culto? Faz assim, ok? Quem saiu de sua casa e veio para o culto? No Éden, não era o homem que vinha para o culto, era Deus que ia para o culto. Todo dia, na viração do dia, Deus entrava dentro do Éden, porque Deus sabia que o homem tinha um culto preparado para oferecê-lo. Era esse nível de andar junto, de comunhão, de relacionamento. Só que Adão está conhecendo agora um dos seus descendentes, que tem esse mesmo nível de comunhão, que Deus anda com ele, e anda a tal ponto de Deus o tomar para si. A última esfera de morte que Adão conheceu foi a esfera da morte espiritual. E então Adão morreu. Adão morreu sabendo o que era morte e vendo que não vale a pena brincar com as
consequências. Deixa eu dizer uma palavra de Deus ao seu coração. Você sabe em seu coração o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, o que te aproxima de Deus e o que distancia dele. Não queira brincar com as consequências. Não queira, dentro da nossa linguagem humana, pagar para ver. Não queira arriscar o limite da misericórdia de Deus para ver se talvez aquilo que Deus disse, fuja disso, é tão prejudicial ou tão ruim assim. Deus é uma pessoa e a caminhada com Ele é um relacionamento. E o melhor caminho que você escolhe com Deus é obedecer aquilo que Ele, como Pai, disse a você que é o melhor caminho a ser seguido. Se você não sair do ambiente de Deus, que é o ambiente da obediência, Deus vai te guiar em toda a sua trajetória de vida. Não brinque com as consequências. Você pode celebrar a Deus por isso. Rebeca brincou com as consequências. Jacó tem que sair. Foi para uma cidade chamada Padã Arã. Diga comigo, Padã Arã. Quem é que morava em Padã Arã? Labão. Labão era quem? Irmão de Rebeca. Então era o que de Jacó? Tio. Quando ele chegou em Padã Arã, ele conheceu uma moça chamada Raquel. Quando ele conheceu Raquel, o que aconteceu com o coração dele? Se apaixonou na hora. Quem que é essa moça aí? Alguém falou assim, filho de Labão. Mas Labão, que é irmão de Rebeca, mas Rebeca é minha mãe. Então está em casa. Vai lá, tenta. O Jacó chega para o Labão e fala assim, eu quero me casar com a sua filha. Ele fala, tudo bem, só que na cultura da gente aqui tem que pagar um dote. Tem que pagar um dote. Mas como assim um dote? Você tem que trabalhar para mim 7 anos. Quantos anos? 7. E se você trabalhar para mim 7 anos, você está autorizado a casar com a minha filha. Será o seu salário. Tem um homem perto de você? Se tem, dá uma olhada para ele. Vê se ele é do tipo de quem trabalharia 7 anos só para casar com a mulher que ama. Dá uma olhada aí. Mulheres, dê uma apertada no camarada, olha dentro do olho dele. Talvez a prova dos 9 é hoje. Quantos anos? 7. Quantos anos? O Labão olhou para o Jacó e o Jacó falou assim, fechado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, noite de núpcias. O Labão chama Jacó e eles vão conversando. Começam a beber, daqui a pouco ficam bêbados. O Jacó vai para a noite de núpcias. No outro dia pela manhã, quando ele acorda, com quem que ele havia dormido? Leia. A Leia só tinha um problema. A Leia ou Lia, a Lia não era tão bonita assim como a Raquel. Tem uma coisa que eu ouvi esses dias que eu achei fantástico. Você está comigo aí? Diga amém. Até 20 anos. Quantos anos? Quem não ficou bonito não fica mais. Tente ser feliz. Ok? 20 anos. Não ficou, dificilmente. Segunda regra, até 40 anos. Quantos anos? 40. Quem não ficou rico, pode ficar, mas é muito difícil. E até 60 anos. Quantos anos? 60. Quem não criou juízo, não cria mais. A Lia não era tão bonita assim como a Raquel. Jacó, quando voltou à sobriedade, olhou para o seu sogro e falou: tem uma coisa errada, porque eu trabalhei 7 anos por Raquel, e como assim você me deu Lia como esposa? O Labão, com a cara mais lavada do mundo, olha para ele e fala assim: só tem um problema, eu esqueci de dizer para você uma coisa que é da cultura do nosso povo. A filha mais moça nunca pode se casar primeiro que a filha mais velha. Só que eu tenho uma contraproposta para você. Viva 7 dias de núpcias com Lia, depois tenha 7 dias de núpcias com Raquel, e trabalhe para mim mais 7 anos. Quantos anos? 7. E você terá minhas 2 filhas como esposa. A Bíblia diz que Jacó amava tanto a Raquel, que na mente dele não é que ele trabalhou 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. Na mente dele é que ele trabalhou 14 anos por Raquel. E a Bíblia diz que aquilo foi como poucos dias, por causa do tanto que ele a amava. Dá uma olhada de novo para esse homem perto de você, vê se ele trabalharia 14 anos só para casar com a mulher que ama. Sabe o que está acontecendo com Jacó aqui? O cumprimento de uma lei que Deus estabeleceu sobre a vida, chamada lei da semeadura. Você pode repetir comigo? Diga: lei da semeadura.
Paulo escreveu dizendo o seguinte: gente, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. 7 anos antes, Jacó havia semeado na vida a semente do engano, porque ele havia enganado seu pai e havia enganado seu irmão. 7 anos depois, ele está sendo enganado pelo seu sogro. Talvez você pode olhar e dizer assim: Mateus, então a vida foi injusta, porque se ele enganou o pai e o irmão, ele tinha que ser enganado pelo pai e pelo irmão, mas não pelo sogro. O que eu preciso que você entenda é que a lei da semeadura não é uma lei sobre pessoas. A lei da semeadura é uma lei sobre a vida. Você abençoa pessoas, mas a semente foi lançada sobre a vida. É por isso que você não pode fazer o mal a ninguém. Talvez você faz o mal a alguém hoje, nunca mais verá essa pessoa de novo. A semente foi lançada sobre a vida. Um dia ela trará a sua recompensa. E é por isso que você não tem que se sentir mal quando você faz o bem a alguém e esse alguém é ingrato e não te devolve o bem. Não tem problemas, a semente foi lançada sobre a vida. Deus vai levantar alguém lá na frente que será instrumento da colheita da bênção dele sobre você, porque tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Você pode dar glórias a Deus por isso? Não tem como brincar com a lei da semeadura. Jacó está vivenciando a colheita da semente do engano. Ele está sendo enganado pelo seu sogro, e agora tem que deixar mais 7 anos trabalhando para o seu sogro. Mas quando ele conclui esses outros 7 anos, agora são 14 anos. Quantos anos? E a Bíblia diz que ele chega para o seu sogro e diz o seguinte: eu tenho agora uma proposta a fazer a você. Labão diz: qual? Ele diz: eu preciso trabalhar mais 7 anos. Quantos anos? 7, porque eu preciso voltar para a minha cidade. Eu preciso voltar para Hebrom. E nesse momento aqui ele já tinha 2 esposas, as servas, que era Bila e Zilpa, 11 filhos, uma estrutura a ser mantida. Ele faz uma proposta para o seu sogro. Ele disse: me permita trabalhar mais 7 anos, e todas as crias que nascerem malhadas e manchadas, permita que sejam minhas, e as crias que nascerem puras e lisas serão suas. Em 14 anos, não havia nascido quase que nada de crias malhadas e manchadas. O Labão olhou para isso e disse: espera aí, você está dizendo que crias malhadas e manchadas suas, e todas as crias puras e lisas minhas? Fechado. Havia chegado o momento de Labão agora receber a colheita do engano, porque a colheita chega para todo mundo. O Jacó arranjou um jeito de colocar os animais para reproduzirem, de modo que quando eles cruzavam, todas as crias, se fossem animais que procriavam olhando para varas de madeiras e pedaços de telhas, todas as crias que a reprodução delas era nessa condição, as crias nasciam malhadas e manchadas. Não me pergunte como é que o Jacó fazia isso, mas de Jacó também você não pode duvidar de nada. Esses dias e a vida geral tem me feito ter a sensação que de vez em quando parece que a gente encontra alguns descendentes de Jacó por aí. Você já viu alguns? Parece que tem alguns perdidos por aí. O Jacó conseguiu um jeito de fazer aquilo ali, de modo que em 7 anos o Jacó enriqueceu de um modo absurdo. Conclui os 7 anos, e a Bíblia diz que Jacó agora reúne Zilpa, Bila, Raquel, Lia, filhos, rebanhos, pastores. E em uma madrugada ele está saindo de Padã Arã para voltar para Hebrom. Só que a Bíblia diz que ele passa por um lugar chamado Val do Jaboque. Você pode repetir comigo? Diga: Val do Jaboque. E a Bíblia diz que ele passa Lia, filhos de Lia, servos de Lia, passa Raquel, filhos de Raquel, servos de Raquel, rebanhos, pastores. Mas tem uma expressão aqui que eu acho ela curiosa. A Bíblia diz: Jacó, porém, ficou só. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jacó ficou só. Olha que coisa curiosa. Deus deixou para se encontrar com Jacó, não quando ele estava com muita gente por perto. Deus deixou para se encontrar com Jacó quando Jacó estava só. Porque aquilo que você é quando tem alguém por perto é a sua reputação. Reputação é o que você é quando tem alguém por perto.
Aquilo que você é quando não tem ninguém por perto é o seu caráter. Deus tratou com Jacó quando Jacó estava só. Quando Deus precisa mexer na reputação de alguém, pode ter certeza, Deus deu oportunidades para que a pessoa resolvesse o caráter e ela não quis mudar. Cuide do seu caráter e Deus cuidará da sua reputação. Deus se encontra com Jacó quando Jacó está só. Há uma manifestação de um ser espiritual que se apresenta. A madrugada inteira há um confronto entre Jacó e esse ser espiritual. A madrugada está passando, amanhã está querendo chegar. Aquele ser espiritual quer seguir viagem. Jacó o agarra e diz: você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Aquele ser espiritual insiste em sair, Jacó o segura. Aquele ser espiritual fere a Jacó em sua coxa. Aquele ser espiritual olha para Jacó e diz: qual é o teu nome? Qual é o teu? Qual é o teu? Essa aqui é a pergunta mais mal resolvida da vida de Jacó. Você lembra qual foi a última vez que ela ouviu ele? Que ele ouviu ela? Ele está dentro do quarto do pai. O pai está cego. Ele está com um prato de comida na mão. Está com as vestes do irmão, indo cumprir um plano de engano da sua mãe. Isaac percebe que alguém entrou dentro do quarto. Pergunta: quem é que está aí? Qual o nome? Ele responde que é para o pai: Esaú. Só que agora ele não está diante de Isaac. Agora ele não está diante de Labão. Agora ele está diante do único que ninguém consegue enganar. Qual é o teu nome? Jacó se rende diante dessa soberania de Deus e diz: Senhor, o meu nome é Jacó. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus não espera da gente perfeição, mas tem uma coisa que Deus não abre mão de encontrar na gente: sinceridade. Deixa eu repetir isso aqui para você. Deus sabe que não vai encontrar em você perfeição, mas Deus espera encontrar em você pelo menos sinceridade. Não adianta tentar maquiar situações para Deus. Você lembra da mulher Ciro-fenícia? Já estava na região de Tiro e Sidom. E a Bíblia diz que ela vem, só que ela tem um problema. A filha dela está precisando de um milagre urgente. Só que eles estão numa região de divisa, numa região de divisa. Já percebeu uma coisa? Toda região de divisa é uma região de mistura de culturas. Ok? Vai, por exemplo, aqui na divisa do estado do Paraná com o estado de São Paulo. Tem gente que mora do lado de lá, mas o sotaque é paranaense. A culinária é paranaense. Vai, por exemplo, na região de divisa, por exemplo, do Paraná aqui, região de Foz do Iguaçu com o Paraguai. Tem gente que mora do lado de cá, mas às vezes a culinária já é paraguaia. Às vezes a cultura da pessoa já é do país vizinho. Porque toda região de divisa é uma região de mistura de culturas. Já está numa região de divisa, Tiro e Sidom. Ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá. De um lado Fenícia, do outro lado Israel. Aí a Bíblia diz que vem aquela mulher clamando por um milagre, só que ela não é judia. Mas qual o problema? Ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá, dentro desse contexto, dessa convergência. E ela diz: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está precisando de um milagre urgente. A expressão filho de Davi, dentro daquele contexto, é uma expressão que somente judeus usavam. Quem usou e foi bem aceito foi Bartimeu, que era filho de um judeu. Porque quando o judeu olhava e dizia filho de Davi, o que ele estava dizendo era: eu reconheço que você tem descendência real, que você tem sangue real, que você tem acesso ao trono. Então, como judeu, eu tenho legitimidade para te celebrar como rei sobre os judeus, como descendente ao trono de Israel. Só que essa mulher não é judia, ela é cananeia, e ela está se manifestando. Mas qual o problema? Ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá. Eu estou precisando de um milagre urgente. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, eu não vim para outros, senão para os filhos de Israel. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Você não precisa tentar mostrar ser quem você não é para alcançar alguma coisa na sua vida. Seja quem você é. Você não precisa se anular para agradar pessoas. Tem um pensamento que eu gosto muito dele: sapatos, anéis e amizades.
Você pode repetir comigo? Diga: sapatos, anéis e amizades. Se não deu, não force. Ok? Sapatos, anéis e amizades. Não deu, não force. Você pode estar buscando problema para a sua vida de coisas que Deus não tem para você. Você precisa entender que o caminho de Deus para você é um caminho que o que Deus tem preparado é na mesma medida, é com o mesmo coração, são com os mesmos valores, são com os mesmos princípios. Você está entendendo isso? Você não precisa tentar mostrar ser quem você não é para agradar pessoas. Seja você do jeito que você é, e o que Deus tem para a sua vida vai entrar dentro dessa zona de convergência. Jesus parou e falou assim: eu não vim para outros senão para os filhos de Israel. O que Jesus estava dizendo era: você não vai conseguir nada comigo por meio do engano. Aí quando Jesus falou isso, em vez de ela parar e se encaixar no lugar dela, ela piorou a situação. Porque a Bíblia diz que ela se prostrou e adorou. Ela fez algo que irou Jesus, porque ela continuou no engano, só que ela misturou a adoração. E se há alguma coisa que Jesus repugna, é a adoração misturada com engano. É o santo misturado com o profano. É a adoração aqui dentro, engano lá fora. Adoração aqui dentro, mentira lá fora. Adoração aqui dentro, vida errada lá fora. Você precisa trazer o seu coração todo de volta para Deus. Deus não te quer pela metade. Tem uma história que eu acho ela fantástica. É claro que é uma história que representa um valor. Ela não é uma história real, mas é uma história muito curiosa, de um homem que estava em cima do muro da divisa do céu e para o inferno, ok? O homem em cima do muro, na divisa do céu para o inferno, de um lado de cá céu, do outro lado de lá inferno. O camarada olhou para o diabo e falou o seguinte: e aquele cara lá em cima do muro? O diabo falou assim: fica tranquilo, quem está no muro também é meu. Não tem esse negócio com Deus de estar em cima do muro. De coração aqui dentro, crente, coração lá fora desviado. Você precisa definir de que lado que você está. Não cabe você em cima do muro. Você precisa entender que é do lado de Deus que você cresce, que você avança, que você desenvolve, que você frutifica. Você precisa romper com tudo aquilo que é caminho para o pecado, para o engano, para uma vida que não agrada a Deus. Experimente colocar o seu coração exclusivamente para Deus, e você vai ver como que a graça de Deus, o favor de Deus, as recompensas do céu virão sobre a sua vida de um modo extraordinário. Coloque o seu coração inteiramente para servir a Deus. Você pode dar glórias ao Senhor por isso? Ela misturou engano com adoração. Ela misturou o santo com o profano. Quando ela se prostra e adora, e Jesus é radical na resposta, porque Jesus olha para ela e fala assim: mulher, não é justo que eu pare de alimentar filhos para alimentar cachorrinhos. Você não é filha, você não é descendente de Abraão, você não tem acesso à mesa. É quando Jesus dá essa segunda repreensão, que é muito dura para o contexto da época. Ela recebe o choque, se recompõe e assume o lugar dela. Aí pela primeira vez na história ela vai ser sincera, porque em outras palavras o que ela diz é: Senhor, o Senhor tem razão, eu não sou filha, eu não tenho acesso à mesa, eu não sou descendente de Abraão. Mas deixa eu lembrar uma coisa para o senhor: sempre na mesa dos grandes senhores, quando os senhores estão dando pães aos seus filhos, sempre sobra uma migalha, sempre sobra um resto de pão, e generosamente essas migalhas sempre são lançadas ao chão, para que os cães que estão embaixo da mesa possam também comer. Então faz uma coisa: pode curar os filhos, pode libertar os filhos, pode atender os filhos, mas se lembre que quando o senhor acabar de atender os filhos, eu estou aqui debaixo da mesa, esperando o favor que virá do Senhor. Porque ela foi sincera. Jesus olhou para ela e disse: mulher, nem em Jerusalém eu encontrei tanta fé. Pode voltar para casa, sua filha já está curada, liberta, transformada. Porque onde há sinceridade, há milagre da parte de Deus. Você pode dar glórias a Deus por isso. Qual é mesmo o teu nome? Ele se prostra e diz assim: Senhor, o meu nome é Jacó. Aí o Senhor diz: então você não vai se chamar mais Jacó, mas a partir de hoje se chamarás Israel. Por quê? Porque sinceridade gera também transformação.
Estou encerrando essa palavra para orar com você. Mas eu preciso que você entenda isso mais uma vez. Deus sabe que não vai encontrar na gente perfeição. Só que tem uma coisa que Deus busca achar em nós. O quê? Sinceridade. Você entende isso? Fica de pé comigo, se você pode, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, eu preciso ter um coração sincero contigo. Você pode me ajudar aqui rapidinho? Qual o seu nome? Mateus. Mateus, meu xará. Todo Mateus é gente boa. Imagine uma coisa. Ele aqui vai representar agora Deus. Quem? Eu vou representar Abraão. Ok? Ele representa quem? Eu represento Abraão. Um dia Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Tem uma regra aqui relacional. Guarde isso com você. Você está me ouvindo? Diga amém. A presença de alguém do seu lado sempre vai te impossibilitar de você fazer aquilo que você sabe que não é certo. Ok? A presença de alguém do seu lado sempre vai te impossibilitar de você fazer aquilo que você sabe que não é certo. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que tem alguém andando numa rua, uma bala na mão, coloca a bala na boca, o papel de bala está na mão, não tem nenhum lixo por perto e não tem ninguém na rua. O que 99% das pessoas serão tentadas a fazer com esse papel? Jogar no chão. Mas isso é certo? Não. Imagina se você está na mesma rua, com a mesma bala na boca, o mesmo papel na mão, com a mesma distância do lixo, mas do seu lado tem alguém que você considera. Você vai jogar esse papel de bala no chão? Não. Você vai colocar no bolso, você vai guardar dentro da bolsa. Você engole esse papel, mas você não joga ele no chão. Mudou aqui o conceito do que é certo e errado? Não, em ambos os casos é errado. O que foi que mudou aqui? A presença de alguém do seu lado. Porque a presença de alguém do seu lado sempre vai te impossibilitar de você fazer aquilo que você sabe que não é certo. Deus está dando para Abraão a receita da santificação. Deus está dizendo: Abraão, ande na minha presença. Se nós conseguirmos criar a cultura, o entendimento, a maturidade, de que o seu pai pode estar longe, sua mãe pode estar longe, seu esposo pode estar longe, sua esposa pode estar longe, mas Deus sempre está com você. E se a gente de fato aprender a respeitar a presença de Deus, isso será suficiente. Porque santificação é o destino, santificação é o... Melhor, repita comigo, diga: santidade é o destino. Diga: santificação é o caminho. Vamos de novo para você memorizar na ordem certa. Diga: santidade é o destino. Diga: santificação é o caminho. Santificação é a etapa, é o processo que te leva a uma vida de santidade. Na matemática a gente diz que a ordem do fator não altera o produto. 4 vezes 4 é o mesmo resultado de 3 vezes 4 é o mesmo resultado de 4 vezes 3. Na matemática não, mas na vida cristã sim. Se Deus tivesse dito a Abraão: ser perfeito e ande na minha presença, sabe quando é que Abraão ia conseguir? Nunca. Porque a gente não é perfeito para andar com Deus. A gente anda com Deus para ser perfeito. Ok? Porque santificação é um processo. Santificação é muito obrigado. Santificação é uma trajetória construída. Não espere que você vai dormir viciado, por exemplo, em pecar, e você vai acordar no outro dia com seu coração totalmente livre. Você tem que ir renunciando dia a dia, vencendo dia a dia. Se você está acostumado a cair em uma área, e se você diz: Senhor, me cubra com teu sangue, eu quero vencer isso hoje. É por isso que a vida cristã não é para você colocar metas longas, é para você colocar metas diárias. Se você tem problema, por exemplo, com mentira, ok? Se você tem problema com cigarro, e se você fala: 2024 eu não vou fumar, aí você fica 3 dias sem fumar, no 4º dia você vai lá e fuma, você para e fala assim: cara, perdi meu ano. Mas se você fala assim: não, meu compromisso é diário, amanhã eu não vou mentir, e você não mente, você ganha força espiritual.
No outro dia você fala, eu não vou mentir. E você não mente, você ganha autoridade espiritual. No outro dia você fala, eu não vou errar nessa área. E você sustenta, pede graça a Deus, você ganha autoridade espiritual. Daqui 30 dias vai ser muito mais fácil você dizer não para o pecado do que no primeiro dia. Porque santidade é um processo. Santidade é um processo. Qual é o processo da santidade? Andar com Deus. Porque a loucura da gente é pensar que eu posso corrigir minha vida sozinho para ser aceito por Deus. A caminhada com Deus é reconhecer que eu sou pecador e entregar o meu coração para Ele, para que andando com Ele eu melhore. Você está entendendo isso? Só que deixa eu falar uma última coisa para fecharmos aqui. Ande na minha presença e ser? Ande na minha presença e ser? Você está comigo aí? Ande na minha presença e ser? É possível alguém ser perfeito? Não. Porque a perfeição é uma utopia. Repita comigo, a perfeição é uma utopia. Sabe o que é uma utopia para a gente orar? Imagina que você está numa fazenda. Você está em uma fazenda e você vê o verde da plantação e o azul do céu. Aí no limite desse horizonte você vê uma árvore. Você consegue ver além daquela árvore? Não. Aí você corre, você chegou na árvore, o mundo acabou ali? Não, descortinou um novo horizonte. Aí nesse novo horizonte agora você vê uma casa, você corre para chegar naquela casa. Chegou naquela casa, o mundo acabou ali? Não, você vê um outro horizonte, você vê agora um rio. Aí você corre, chega naquele rio, o mundo acabou naquele rio? Não, você vê agora a margem do rio do lado de lá. E se você for perseguindo, você nunca chega. Sabe por quê? Porque isso daqui é uma utopia. A perfeição é mais ou menos isso daqui. Mateus, como que então que eu tenho que trazer a verdade prática da mensagem dessa noite para a minha vida? Da seguinte forma, do seguinte modo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui hoje, olha para a sua vida hoje, e identifica pelo menos uma área que você sabe que tem errado e precisa melhorar? Pelo menos uma área principal. Faz assim com a sua mão. Levante sua mão bem alto, diga comigo, a partir de hoje, isso daqui é a minha árvore. Corra para resolver isso. Coloque seu coração, suas forças, suas orações, apresentando a Deus para você vencer isso. Seja qual problema for, seja qual vício for, seja qual fragilidade for, Deus vai te dar graça e você vai conseguir resolver isso na sua vida. E o diabo não vai mais ter moral para acusar você nessa situação. Você vai alcançar vitória sobre isso para a glória de Deus. Mas quando você tiver conseguido vencer isso, você vai ter se tornado uma pessoa perfeita? Não. Você vai encontrar uma outra coisa em sua vida que você também vai precisar melhorar. Vai ser a visão da casa. Corra para alcançá-la e resolvê-la. Quando você tiver conseguido resolver esse outro problema, você vai ter se tornado uma pessoa perfeita? Não. Você vai encontrar uma outra coisa que talvez você vai estar errando, que você vai precisar melhorar. Corra e priorize resolver aquilo. Mateus, um dia eu vou me tornar uma pessoa perfeita? Nunca. Mas um dia você vai olhar para trás e vai se lembrar de quem você era e agora onde você estará. Das áreas que você errava e como que você conseguiu obter vitória sobre ela. Porque santidade é o destino, mas santificação é o caminho. E o caminho da santificação é andar com Deus. Porque nós vamos ser aperfeiçoados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegarmos à bênção da estatura da perfeição. Você pode dar glória a Deus por isso? Guarde uma coisa com você. Perfeição não tem a ver com chegar. Perfeição tem a ver com não parar de correr. Ok? Perfeição não tem a ver com chegar. Perfeição tem a ver com não parar de correr. Porque Deus sabe que a gente não vai conseguir ser perfeito. Mas Deus espera da gente sinceridade. Coloque sua mão no seu coração. Essa palavra vale para a sua vida essa noite? Ela faz sentido para você? Feche seus olhos. Senhor, eu oro nesse momento por quem me ouve, seja no culto presencial, seja pela transmissão. Que o temor do Senhor venha sobre esse coração e traga a certeza de que há um caminho novo do Senhor para uma nova vida, para uma nova história. Que pecados sejam vencidos e rompidos e que essa pessoa viva uma nova caminhada contigo.